O futuro chegou. Quarteto Fantástico é a ligação direta para os próximos Vingadores e tudo isso foi confirmado com a cena pós-créditos do filme. O que acontece no final? Será que entregou exatamente o que as teorias apontavam ou tem mais segredos que ninguém pensou? Será que o Galactus vai voltar? E como que tudo isso se conecta com o Vingadores Doomsday? Vamos entender tudo isso agora, se vem reboot da Marvel aí. Vamos comentar nesse vídeo de final explicado. Vamos lá. Galera, então, enfim chegou o dia, né? Quarteto Fantástico, primeiros passos, né? Chegou aos cinemas, né? Tá apresentando um início, né? Para a fase 6 do MCU, um início muito promissor. E o quarteto traz também um final com algumas reviravoltas, até uns questionamentos, né? Sobre a atual saga do multiverso. Então, claro, se você não quer saber de spoilers, sai desse vídeo e depois volta aqui que a gente vai precisar falar sobre tudo, beleza? Então será que, começando então, né, a Terra 828, ela vai sobreviver ao Galactus? Quem vive e quem morre nisso tudo aqui? Quem que vai ficar para os próximos Vingadores? Como que o quarteto vai se encaixar nesse filme? Como esse filme pode impactar esse filme de agora, os Vingadores, o reboot que a gente vai ter da Marvel. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao Experiência Nerd, o seu portal de entretenimento. Então fala comigo, nerds, o que vocês acharam do final e das cenas pós-créditos do filme? Vocês acham que conseguiu recuperar o hype da Marvel? Pra mim já foi um alívio, né? Como eu disse na crítica que a gente tem aqui no canal, que realmente é um filmaço de Quarteto Fantástico, né? Pelo menos pra mim, eu acho que eles representaram muito bem os personagens. Eu tô muito feliz com esse filme, eu espero que faça muito sucesso, né? Espero que as pessoas vão assistir. Mas, tipo, vamos lá, né? Vamos começar, então, a falar, sem mais enrolação, sobre o que tá se preparando pra gente agora no futuro. O que acontece no final? Então vamos lá, agora é o spoiler total, né? Porque depois da gente ser alertado pela surfista prateada, né? Que é interpretada pela Julia Garner aqui, que tá muito bem no filme, né? E realmente eu só queria que ela tivesse um papel maior, mas ela serve ali bem a trama, principalmente sobre falar sobre o ataque do Galactus, que é de fato então a grande ameaça do filme, e ele surpreende então logo quando a gente vai ter um encontro do quarteto com o Galactus, que é fantástico, né, naquela cena no espaço. Agora a gente vai ter então a revelação, né, no início do filme, logo no começo, até bem rápido que acontece, e que ele vai poupar a Terra, né, caso eles entreguem o filho, porque o Franklin Richards ele tem esse poder imensurável dentro dele, e quando eles encontram o Galactus ali, o Galactus já percebe que ele está diante de algo realmente surreal de poderoso, né? Que pode, por causa disso, criar e destruir os universos, né? E por causa disso também, assim como nos quadrinhos, poderia, por que não, tanto acabar com o Galactus, mas também tomar o posto dele, que é o que ele mais quer. E que, aliás, eu acho que o filme até poderia dar mais profundidade nisso, de mostrar mais de como que o Galactus ele já está cansado, né? De ficar com essa fome eterna e ter que se alimentar. Porque ele não é necessariamente mal ou bom, né? Ele só tem que se alimentar ali porque a função dele é essencial para o multiverso, para o universo da Marvel de maneira geral, né? E ele vai comendo os mundos ali. E ele realmente faz isso, mas ele queria alguém para colocar no lugar. Então é aí que o Franklin entra de forma perfeita na trama, e ele é fundamental nisso, né? Então quando a gente tem a recusa do Reed Richards, né? Ele planeja então mover a Terra de lugar para outro sistema solar, o que eu achei incrível eles darem essa solução. Esse filme tá cheio de soluções que, tipo, é muito daquela clássica ciência do Stan Lee, né, do Jack Kirby e dos criadores da Marvel no começo lá, né, que eles falavam coisas absurdas, não precisava explicar muito, mas ao mesmo tempo mantinha a coerência. Então, claro que parece absurdo, né, eles considerarem isso, mas você compra na mesma hora porque você acredita que o Reed é realmente capaz de fazer isso, né, mas como sempre, né, não ia ser tão fácil também e dar tudo errado, porque a surfista aparece ali destruindo tudo, ainda mais que ela chega ali com sangue nos olhos porque foi deixada para trás pelo quarteto no buraco negro. A chegada de Galactus. E quando o Galactus chega na Terra, tipo, é estrondoso, colossal, como é que ele vai chegando ali na Terra e até experimentando ali e vendo, em sentido e meio que admirando ali o local que ele tá, né? Que ele realmente vê a vida ali que ele vai consumir, e realmente é impressionante quando ele chega, toda a batalha que eles fazem ali, é o primeiro momento que a gente vê de fato o quarteto trabalhando em conjunto, e é aí que a gente tem um momento mais
o ápice do filme, que é quando todos eles se reúnem e tal, e dá errado o plano de colocar o Franklin Richards ali como cobaia, né? Porque a Sue entende que o Reed considerou essa opção e que talvez essa é a única opção mais desesperada que eles podem fazer para atrair, então, ao invés, como eles não podem mover a Terra, atrair o Galactus para lá e aí, dessa forma, mover o Galactus para outro local, já que um dos locais de tecnologia que ficava pelo mundo, agora lá de fato, na Nova York deles, dos anos 60, né, que ainda tem uma tecnologia lá que continuou um bastião lá, que eles iam usar como portal para transportar, e eles vão usar então para transportar o próprio Galactus para outro lugar. E é até legal, né, que o Homem Topeira, que tá nesse filme, coloca todo mundo no subterrâneo ali para não ter ninguém e a cidade ser evacuada. Então, a princípio ia dar tudo certo, mas claro, não é tão fácil assim. E por causa disso, o Galactus percebe e vai atrás do Franklin Richards até que o Herbie tenta salvar, o que também é bem legal, mas aí chega a Sue e vai afastando ele de volta pro portal, o que é fantástico, né? Então ela vai se sacrificando ali de uma forma que ela usa tanto da força dela, e o Reed até sabe, né, que usa, e ela fala, não, vai buscar o meu filho que eu aguento aqui, e ele vai lá e pega o filho dela no Galactus, o filho deles no Galactus, e consegue trazer de volta, e é aí que a Sue empurra ele de vez pro portal. E a gente pensa, poxa, ela cai então, e a gente pensa, poxa, então agora já era, porque ela cai e meio caindo desmaiada no chão, e o Galactus ele está sendo engolido pelo portal, até que a mão dele volta e ele volta para conseguir voltar de novo para a Terra, e o Johnny percebe, vê que sua irmã não tem mais condição, e ele vai então disposto a se sacrificar, que é uma cena muito heróica, né, do Johnny aqui, querendo fazer isso, e ele vai com tudo pra cima do Galactus, como a Sue já fez, mas ele também fez nos quadrinhos, atingindo o nível supernova dele, né? E aqui ele não faz isso, mas eu imagino que ele vai fazer ainda no futuro, porque a surfista prateada, ela então joga ele pro lado, né? Ela vai no caminho, vai na frente e se sacrifica, então empurra o Galactus de volta, depois do Tocha Humana, do Johnny Storm, ter então colocado aquelas mensagens para afetar ela, né? E ela meio que desistir de fazer aquilo por causa do povo dela que ela lembra, que realmente ela deixou e abriu mão, e ela se entregou para o Galactus poupar a Terra. E o Johnny diz para ela ao longo do filme que faria a mesma coisa, né? E quando ele vai fazer, ela vai no lugar e se sacrifica ela mesma, né? Quer dizer, ela não deve ter morrido, mas com certeza o Galactus não gostou nada quando eles foram para outro lugar e viu que ela acabou traindo ele, né? A morte de Sue Storm. Galera, então, a Sue Storm realmente morre no final, né? E tudo isso por causa do esforço que ela fez contra o Galactus, né? Que foi demais pra ela. Mas por causa quem conhece dos quadrinhos acho que já imaginava, mas também é uma cena muito boa, querendo ou não, bem bonita ali, entre mãe e filho, né? Que o bebê, o Franklin, ele usa então os poderes dele, mesmo sendo bebê, os poderes cósmicos dele, e ressuscita a mãe dele. Tipo, e é uma cena muito emocionante, né? Porque, e muito interessante também, porque a gente vê os olhos da Sue, tipo, com aquele brilho cósmico, né? Que realmente você vê como se fosse uma constelação dentro do olho dela, como se fosse uma galáxia se formando ali. Então dá pra ver que é um poder cósmico fluindo sobre ela e conseguiu fazer com que ela ressuscitasse ali. E todo mundo percebe na hora, né? É muito dramático a cena, o Coisa até fala que sente muito, o Johnny também. Mas aí vai lá e o bebê simplesmente ressuscita ela. E como a gente já imaginava, né, a Sue então percebe que o bebê é muito mais do que eles pensaram. E com certeza o Franklin vai ser fundamental agora contra o Galactus e contra o próprio vilão do próximo Vingadores. Doutor Destino. Galera, e agora a gente vai para 4 anos depois, né, nas cenas pós-créditos desse filme, que é quando a gente vê a Sue no edifício Baxter, né, com o Franklin Richards, que agora tá uma criança mais crescida, não tá aquele bebê que a gente viu antes, e a gente vê então uma figura surgindo ali do nada, quando ela vai buscar o jogo favorito do Franklin, e ela volta e tem aquele que a gente estava tanto especulando que ia aparecer, que é o Doutor Destino. A gente só vê o capuz verde dele aparecendo, né? E a máscara também com o Franklin indo encostar no rosto dele, né? E realmente aí acaba. Sem frase nenhuma, sem Robert Downey Jr.,
Não sei se eles estavam economizando aqui na participação de 10 milhões que ele devia receber só por 5 segundos de tela, mas aqui a gente vê então realmente o Victor Von Doom. E o mais interessante também é que ao longo do filme, que eu vi que muita gente não percebeu, a gente tem ali durante o discurso da Sue Storm, quando ela vai conversar ali, fazer a diplomacia ali entre os países, a gente vê que o banco da Latvéria, né, o lugar de quem ia representar a Latvéria, está vazio. Então a gente já sabe que o Victor Von Doom existe nesse universo e com certeza agora a versão do Robert Downey Jr. como Victor, ela é então desse universo. O que é estranho é que o Reed nunca fala em nenhum momento dele, né? Eu acho que se o Galactus fosse ameaçar o universo, ele iria ajudar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que dá para relevar, porque se ele não estava presente na Assembleia, com certeza ele não ia se interessar em ajudar também, né? A gente ver mais da relação dos dois no Vingadores Doomsday que tem aqui pra frente. Então, como que ele pode usar o Franklin, né? Realmente eu acho que se ele tivesse interesse pelos multiversos, como a gente vê lá em Guerra Secreta de 2015, lá do Jonathan Hickman, de repente ele vai querer ter todo esse poder cósmico para ele e vai enxergar também no Franklin Richards essa grande oportunidade que o Galactus enxergou, e talvez ele consiga de fato usar isso de alguma forma, e ele vai até raptar o garoto, né, de uma forma que a Sue não vai conseguir deter ele ali, porque ele é muito poderoso, né? Então não vai dar tempo do quarteto chegar provavelmente, e a gente vai ter o Franklin como, quem sabe, o quarteto querendo buscar ir atrás dele durante os próximos Vingadores, né? E a Marvel já dá a razão direta, né, de que o quarteto vai retornar no próximo filme. Então, pessoalmente, eu acho que o quarteto vai se reunir com os Vingadores, eles vão pro... agora a teoria minha, realmente, né, que eles vão começar esse filme, quem sabe, o Vingadores Doomsday, logo na Terra 828 e não na Terra tradicional do MCU, e depois a gente vai ver o que está acontecendo na Terra tradicional, até que essas duas vão se chocar, e o quarteto, que a gente já viu na nave do Thunderbolts, né, na cena pós-crédito do Thunderbolts, deve voltar para a Terra, se aquele quarteto for o mesmo quarteto desse aqui, porque como tem multiverso, vale tudo também, né? Mas eu acho que de uma forma ou de outra, eles vão ir para o MCU, mas talvez tudo aconteça, na verdade, na própria Terra 828, seria muito interessante, né? De que realmente, de fato, eles aproveitem mais essa Terra, que para mim é uma Terra até melhor e com mais personalidade do que a original que a gente está acostumada, né? E seria incrível, perfeito, que a partir do Doomsday e do Guerras Secretas, a gente tivesse então a Terra definitiva do MCU sendo a 828, né? Que realmente a gente ia ter alguns personagens sendo mantidos, o quarteto vai continuar, a gente vai ter novos X-Men do zero, novos atores, a gente vai ter o Homem-Aranha do Tom Holland, a gente vai ter alguns atores se mantendo, o Doutor Estranho imagino que também vai se manter, mas grande parte deles vai ser tudo novo, incluindo Homem de Ferro, incluindo Capitão América. Eu acho que a Marvel chegou a hora dela começar a pensar em substituir eles de vez. Depois de juntar X-Men, Quarteto e Vingadores originais nesses novos filmes, e vai ser, tipo, surreal se isso acontecer, vai ser muito bom mesmo ver isso na tela, é um sonho. A gente vai ter finalmente Guerras Secretas acontecendo, vai ser o maior evento da Marvel, né? Tem que realmente elevar o hype e construir isso num patamar nunca antes visto. Eles precisam fazer esses filmes dar certo. É muito arriscado fazer o Robert Downey Jr. como Victor Von Doom, mas eu acho que eles têm tudo para conseguir realmente surpreender a gente de uma forma que a gente nunca foi surpreendido antes. Enfim, eu espero, né? E a segunda cena pós-créditos, galera, é bem rapidinha, né? Mas também vale a pena mencionar, porque é graças a ela, tipo, graças ao contexto dela, que tudo isso do quarteto, esse filme, todo o universo cinematográfico da Marvel e toda a Marvel em si existe, né? Por incrível que pareça, para quem conhece os bastidores das HQs, tipo, na segunda cena a gente vê uma animação daquela dos anos 60, né? Emulando
aquela animação do quarteto lutando contra os vilões, o Fantasma Vermelho, que a gente até é referenciado no filme, mas foi cortado, né, pelo John Malkovich. Mas a gente vê um dos macacos dele, eles lutando contra ele. O Mestre das Marionetes também a gente vê nesse filme, mas antes de acabar aparece a frase icônica do Jack Kirby, né? Se você olhar para os meus personagens, você me encontrará. E o Jack Kirby, ele foi genial na Marvel, né? E finalmente a gente viu ele sendo referenciado e homenageado aqui, né? Porque essa é a equipe, a principal equipe, a primeira equipe da Marvel não foi Vingadores, não foi X-Men. O quarteto era super importante e realmente o Jack Kirby, ele foi fundamental para isso, para Homem de Ferro, para Capitão América, para X-Men, para grande parte do universo Marvel que a gente conhece, né? Ele, o Steve Ditko também, como Homem-Aranha, com o Doutor Estranho. Então, toda a ideia, né, da Terra 828, esse número ser uma homenagem ao aniversário do Jack Kirby, tipo, foi a forma perfeita de terminar esse filme. E aí, o que você achou disso tudo? O que você achou do final de Quarteto Fantástico? Você acha que realmente agora eles vão ir atrás do Franklin e o Dr. Destino vai usar o Franklin contra eles e para conseguir o poder cósmico? E o que vai acontecer então para eles se unirem? Aquela nave do quarteto é o quarteto que a gente está acompanhando nesse filme ou é outro quarteto? E o que você acha que deve acontecer pós-Guerras Secretas? Reboot completo ou a manter alguns atores apenas, mas reescalando Capitão América e Homem de Ferro e todos os Vingadores? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber, e confira também esses outros vídeos que estão demais. Eu te vejo em alguns segundos. Fica comigo e a gente se vê em breve. Clica aqui agora para conferir. É isso aí, valeu, falou, até mais.